Eu quero falar com você então sobre Romanos capítulo 4, vamos ler juntos, Romanos 4, versículo 1, serei breve no compartilhamento. Diz assim a palavra: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Davi disse: aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Diga amém. Aleluia. Então, eu já compartilhei com você que a palavra de Deus, ela não tem, no seu original, na escrita, e todos aqueles que escreveram, ela não tem essas divisões e separações, isso foi organizado para facilitar o nosso entendimento. Então o capítulo 4, Paulo ele começa algo novo, mas não algo novo no sentido de direção do que ele está falando, porque ele está falando sobre justificação pela fé, mas algo novo porque ele vai utilizar uma outra maneira, mas para falar da mesma coisa, eu falei para você que essa é uma característica do apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa de maneiras diferentes, diversas vezes. Para quê? Para que eu e você venhamos a entender, nós venhamos a ter revelação disso, porque é isso que é necessário, por conta de que a nossa vida com Deus, ela não é uma religião, ou seja, não é sobre rituais que nós temos que fazer, ou vamos fazer. A nossa vida com Deus está ligada com um relacionamento. Nós precisamos de ter revelação desse relacionamento. Para quê? Para que eu e você venhamos a nos tornar cada vez mais íntimos, venhamos a desfrutar do mesmo relacionamento. Então não é necessário outro relacionamento, é o mesmo relacionamento, só que à medida que eu vou tendo entendimento, conhecimento mais profundo desse relacionamento, mais íntimo eu vou me tornando, mais eu vou desfrutando desse relacionamento. Então Paulo faz algo aqui diferente, que ele não tinha feito. Ele traz duas pessoas para as ilustrações dele, para a mensagem dele. Ele traz Abraão e Davi. E você que conhece, você sabe que Abraão e Davi são pessoas significantes demais para qualquer judeu e obviamente para qualquer que crê. Então é como se fosse, personagens ilustres. Eu falei para você na última semana que o judeu, o gloriar-se dele em si mesmo, não era por conta de que ele cumpria a lei. O judeu gloriava-se por ter recebido a lei de Deus. Então Abraão e Davi eram algo que o judeu se gloriava. Então eles se gloriavam em dizer: nós somos filhos de Abraão, nós tivemos como rei Davi. E Abraão foi esse que foi chamado por Deus, é o patriarca de Israel. Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, ele recebeu a circuncisão. Então Abraão, ele tem esse status diante dos judeus, é alguém muito respeitado. Abraão, para você ter um entendimento, Abraão é mais considerado que Jesus pelos judeus. Eles não reconheceram Jesus, mas eles reconhecem Abraão. Abraão é o nosso pai, eles reconhecem. Você lê os evangelhos, você vai perceber isso na fala dos religiosos, ok? E Davi, você sabe, Davi foi aquele, o maior e mais poderoso rei de Israel. Davi recebeu a promessa do Messias vindo da linhagem dele, que era Jesus. Então Davi é Davi. Então Paulo traz eles aqui como personagens que os judeus iriam chamar a atenção deles. Mas eu ainda acredito que esse não foi o principal motivo de Paulo ter trazido Abraão e Davi. Isso já é motivo para chamar a atenção dos judeus. Mas eu acredito que Paulo trouxe Abraão e Davi para a história para quê? Para que os judeus, não só os judeus, os gentios. E por que aqui parece que Paulo está falando para os judeus? Esse dia alguém perguntou: pastor, mas a carta é aos romanos, mas parece que Paulo fala só para judeu. É porque tinha muitos judeus em Roma, e tinha muitos judeus que se converteram ao cristianismo.
Então por isso que Paulo usa muito a história de Israel, para convencer, né, pelo Espírito de Cristo, que Cristo é maior que todos os personagens dos judeus. Então havia muitos. Então eu acredito que ele trouxe Abraão e Davi para cá, irmãos, para falar que a salvação ela acontece e sempre aconteceu de uma maneira, porque muitas pessoas, talvez era o seu caso até hoje, elas consideram que no Antigo Testamento Deus, ele usava um método para a salvação, mas agora no Novo Testamento Deus usa outro método. Só que Paulo agora escreve aqui, o que ele escreve aqui é para mostrar que o mesmo método que Deus usa para me salvar e salvar você, foi o mesmo método que ele usou para salvar Abraão. É o mesmo método que Davi fala, quando ele declara, isso aqui é o Salmo 32, que Davi fala. Então Deus sempre salvou as pessoas da mesma maneira, pela graça, mediante a fé. A graça de Deus, ela está em toda a Bíblia. Essa separação não é interessante, ela não vai nos levar a nenhum lugar, na verdade. Pastor, no Antigo Testamento é uma coisa, no Novo Testamento é outra. Existe uma divisão que ela é importante que nós fazermos, mas quanto à salvação, ela não vai gerar nada. Por quê? Porque é a mesma maneira. Então, senão a pessoa diz assim, tá, mas só um pouquinho a lei, pastor. Eu já falei para você diversas vezes que Deus não deu a lei para salvar. Deus deu a lei para quê? Para que o pecado avultasse, para que a pessoa visse que não era possível cumprir a lei, e aí ela ia se voltar a Deus, precisando de salvação. Então a lei, ela é considerada pela própria Escritura como antiga aliança, ok? Só que o propósito de Deus não é que a antiga aliança, ela seja a base para a salvação, nunca foi. Deus faz uma aliança com Abraão, né? A minha ênfase não é essa aqui, mas você lerá, né? Gênesis capítulo 15, 16, 17 principalmente, você vai ver que Deus faz uma aliança com Abraão. Só que aquela aliança que Deus faz com Abraão, ela é um vislumbre da aliança que Deus faz conosco também. Porque na verdade Deus não faz uma aliança com Abraão. Abraão, na hora da aliança, a palavra diz que Abraão está dormindo, e Deus faz uma aliança com ele mesmo. E a mesma coisa acontece conosco, eu e você estamos mortos, e Deus faz uma aliança com o Filho, e nós somos inseridos nela. Então na verdade a nova aliança, ela é mais antiga que a antiga aliança. Então Deus sempre relacionou com o povo de uma maneira. Pastor, mas como que Deus matava, Deus fazia no Antigo Testamento? Em relação à administração da aliança, tem diferença, que eu não vou poder mostrar para você hoje, mas pode ter a certeza que Deus sempre salvou o povo pela graça, mediante a fé. Mas Paulo inicia perguntando para os romanos aqui, sobre Abraão, né? Versículo 1 e 2, ele diz, que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Na verdade, o que Abraão está dizendo? Abraão está dizendo o seguinte, o que podemos dizer que nosso pai Abraão conseguiu segundo a sua carne? Ou melhor, o que Abraão conseguiu confiado na sua carne? Ele está falando de salvação. Será que Abraão conseguiu alguma coisa confiada em sua carne? Será que Abraão foi salvo fazendo algo confiado em sua carne? Então a carne aqui é o foco, porque é o foco de todo aquele que ainda não tem a revelação de Cristo. É porque ele acha que precisa de fazer alguma coisa. A propensão da carne humana é fazer algo para ser aceito por Deus. Todo homem, o homem quer fazer algo, eu quero fazer algo, eu quero agradar a Deus, eu quero agora fazer algo para que Deus fique feliz comigo, eu quero fazer algo para que Deus me aceite por aquilo que eu faço. Só que aí a resposta de Paulo é o seguinte, se Abraão então foi justificado pelas obras, então ele tem do que se orgulhar. Ele tem, né, do que agora se vangloriar na verdade. Que a glória, ele pode gloriar a si mesmo, que é a ostentação, que é a jactância que nós falamos na quarta-feira aqui. Então ele tem algo, se ele fez algo, então ele pode se gloriar. Então todo homem que faz algo e crê que aquilo que ele fez é algo que ajudou, auxiliou ou ainda determinou para que Deus salvasse ele pode se orgulhar. Então ele, quando ele é salvo, ele diz, Deus me salvou, mas também
eu sou uma pessoa boa, né? Porque na verdade quem ganhou foi Deus, não fui eu que ganhei algo de Deus, foi Ele que ganhou, porque eu sou uma pessoa muito talentosa, eu sou uma pessoa muito habilidosa, eu não sou uma pessoa como esses que ficam aí, aprontando, fazendo coisa errada, eu sou um tanto honesto, né? Eu não minto, às vezes eu até minto um pouquinho, mas não é que em outras pessoas. O que essa pessoa está fazendo? Ela está se vangloriando, ela está jactando-se, é isso que ela está fazendo, ela está dizendo, eu que sou bom, então quem ganhou no negócio foi Deus, não eu que ganhei, foi Ele, porque eu estava tranquilo. Então, o que Paulo diz? Se Abraão fez algo para se gloriar, se ele fez algo confiar na sua carne, ele tem do que se gloriar. Mas você conhece a história de Abraão, eu conheço a história de Abraão, em nenhum momento nós vamos ver Abraão se gloriando de nada. Você pegar Gênesis 12, começa a história dele, até 18, 19, você pode ler toda a história de Abraão, não há nada que Abraão faz que ele se glorie porque ele fez. Desde o primeiro momento, toda a situação difícil, né? Lembra que ele fez uma guerra, Abraão não era guerreiro, ele fez uma guerra contra 4 reis, que o sobrinho dele arrumou uma confusão, como se fosse, né, arrumou uma confusão na escola, ele tem que ir lá resolver, o sobrinho dele arrumou uma confusão com 4 reis, Abraão pegou 318, peão da obra, e foi fazendeiro, e foi lá guerrear, e ele ganhou, e aí depois dele ganhar, os reis vêm, né, se entregando para ele, dizendo, Abraão, pode pegar aqui tudo, pega tudo para ti, tudo que é nosso pega para ti. Abraão disse, não, eu não vou pegar nada. Por quê? Porque senão vão falar que foi vocês que me enriqueceram, porque na verdade quem cuida de mim é Deus. Então, em todas as histórias de Abraão você não vai ver ele se gloriando, e os judeus sabiam disso. Então, não há possibilidade de Abraão se gloriar. Logo, Abraão não foi salvo por aquilo que ele fez, Abraão foi salvo, e ele vai dizer no versículo 3, Abraão foi salvo pela graça mediante a fé. O Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu. Só que Paulo diz no final do versículo 2, ele diz, né? Se ele fizesse algo, ele podia se gloriar. Mas ele finaliza o 2 dizendo, porém, não diante de Deus. Essa frase aqui ela é muito impactante, eu podia falar só dela hoje. Porque eu e você até podemos nos gloriar de algo. Então vamos lá, vamos supor que uma pessoa, que não está aqui hoje, ela glorie-se a si mesmo de ser um bom marido e um bom pai, de ser uma boa esposa e uma boa mãe também, vamos botar as irmãs junto nesse negócio aqui, porque senão fica só os homens aqui, não, eu sou um bom marido, porque olha só, como que eu trato a minha esposa, eu sou um bom pai, olha só os meus filhos, você pode se gloriar, mas a base da sua glória não é nem o que você faz, a base da sua glória é porque você se compara com outros, você se compara com outros, e aí tu pode gloriar, ok? Até aí tudo certo, mas agora, quando chega diante de Deus, como que se gloria? Como é que chega diante de Deus? Deus, é o seguinte, eu sou um bom pai, né Deus? Deus leva você, você é um bom pai então, como se Deus dissesse assim, tá aí para mim o que sobra? Eu dei o filho, o que tu deu? É verdade, eu não tenho do que me gloriar. Então todos nós, quando somos, não só fomos, nós somos colocados diante de Deus, não há do que nos gloriar. Pastor, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa muito correta, ok, diante dos homens ainda há espaço para você se gloriar, mas quando chega diante de Deus, como que você vai se gloriar? Não tem como se gloriar. Por quê? Porque diante dele nós vemos que ele que é santo, ele que é justo, ele que é reto, que nós não somos. Então mesmo que você tenha boas obras para a salvação, diante de Deus não tem como se gloriar. E isso é bom e necessário para mim e para você, porque a nossa carne ela é propensa a buscar glória para si, ok irmãos? Mas aí no versículo 13 ele diz que Abraão, ele não foi salvo por aquilo que ele fez, e é interessante que Paulo diz, pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça. Então,
Abraão foi aceito por Deus porque ele creu. Só que é interessante que não há um evento específico que Abraão creu aqui. Eu acredito que Paulo está falando de todos os eventos, não vou ter tempo para falar com você de todos, mas ele creu de todos os eventos que Abraão creu, ele disse que ele creu. Então é como se ele estivesse aqui, simplificando, ele estivesse aqui simplificando, não, ele estivesse compactando todos os momentos que Abraão creu. Só que todos os momentos que Abraão creu, eu poderia mostrar para você aqui que todos apontam para Jesus. Mas para resumir aqui, e você vai entender, porque você conhece a história de Abraão, Abraão foi justificado porque ele creu. Mas ele creu no quê? Ele creu no filho que haveria de vir. Só que eu não estou falando de Isaac, eu estou falando de Jesus Cristo. Você sabe, Abraão não tinha filho, Sara era estéril, e Deus deu uma promessa que ele teria um filho. Só que tudo aquilo ali, Isaac, não era sobre Isaac. Isaac apontava para Jesus. Então Abraão creu no filho que viria, e quando ele creu, ele foi justificado pela fé. Então, resumidamente, como que acontece a salvação? Como que acontecia a salvação no Antigo Testamento? A salvação acontecia por crer no filho que haveria de vir. Esse filho apontava para Jesus. Como que acontece a salvação no Novo Testamento? Por crer no Filho, não que viria, mas no Filho que já veio. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Lá atrás é naquele que viria, e nós cremos naquele que veio. Diga amém. Amém. Mas aqui o ponto alto desse texto é o versículo 4, 5 e 6, irmãos. Na verdade, o restante todo, Mas eu gostaria de ficar um pouquinho aqui, 10 minutos, 15, não, 12, nesses 3 versículos. O versículo 4 diz assim: ora, é fantástico isso aqui, eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele é tão simples, e tão claro, diz assim: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. E ele está absolutamente certo. Imagina, você trabalha o mês todo, fechando o mês. Aí chega amanhã, você vai receber. Aí o seu chefe vai dizer assim: eu vou te fazer um favor, tá? Vou pagar o teu salário. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: favor, meu camarada? Como favor? Eu trabalhei o mês todo. Ele pode dizer que é um favor, sim ou não? Sim ou não? Não pode, por quê? Porque você trabalhou. Então o seu salário, ele pagar o salário para você, ele não está dando favor para você. Ele está fazendo o quê? Ele está exercendo um direito seu. Você trabalhou, tem direito, sim ou não? Senão, se o seu patrão estiver aqui e você não falar, ele vai dizer que é favor, mas não é. Aquele que trabalhou, o salário não é favor, o salário é dívida, é direito seu. Você pode chegar lá e dizer: eu trabalhei e eu vou receber. Só não pode fazer greve. Estou brincando, a Bíblia não diz nada, isso é outra coisa. Nem sei porque eu falei isso. Só que claro que Paulo não está falando isso aqui para incentivar alguém a fazer alguma coisa para ser salvo. E ele nem está dizendo isso aqui para de alguma maneira dizer: gente, a salvação é pelas obras. Não, ele só está falando isso aqui no versículo 4 por aquilo que ele fala no versículo 5. Então ele só está dizendo: o cara que trabalhou tem que receber, mas o que ele recebe é direito, não é favor. Porque no 5, irmãos, ele fala algo que é muito impactante. No 5 ele diz assim: mas, então lá, para quem trabalha, o salário é dívida, direito. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não estou dizendo para você não trabalhar amanhã. O que Paulo está nos falando aqui? Paulo está dizendo que o cara que trabalha, quando ele vai receber, ele confia no quê? Confia naquilo que ele fez. O cara que trabalha é o cara que o quê? É o cara que tem obras.
é o cara que produziu. Ele produziu algo, tem resultado daquilo que ele fez. Então quando ele chega diante do chefe, ele não chega com dúvida que ele vai receber, ele chega com certeza que ele vai receber. Eu tenho a convicção, vou chegar aqui e eu vou receber. Mas a fé que ele vai receber é confiado no quê? Confiado naquilo que ele fez. Só que agora Paulo está dizendo, mas aquele que não trabalha, ele vai confiar no quê? Se ele não trabalha. Imagina, a pessoa não trabalhou, você trabalhou o mês todo, chega amanhã para receber, eu trabalhei, vou receber. Mas o camarada não trabalhou o mês todo, e chega amanhã lá com a cara deslavada para receber. Aí o responsável do departamento pessoal olha para ele, o que está fazendo aqui? Eu vim receber, mas receber o que não trabalhou? Tem que ter cara de pau, sim ou não? É isso que Paulo está dizendo. Como que o cara que não trabalha, ele vai querer receber? Ele vai receber, mas ele não vai receber confiado naquilo que ele fez, porque ele não tem nada. Só que esse aqui é o perfil, irmãos, daquele que é justificado por Deus. O perfil daquele que é justificado por Deus, primeira questão é essa, né? Esse não trabalha. Deixa eu explicar melhor. Não é o que não trabalha para viver, você tem que trabalhar. Paulo não está falando trabalho, senão amanhã você vai chegar lá, ou não vai chegar, né? Vai mandar uma mensagem para o patrão e vai dizer, pastor disse que quem é justificado não trabalha, então eu vou ficar em casa. Não estou falando isso, você vai trabalhar, não estou falando de justificação pela fé. Paulo está usando isso aqui como uma alegoria. Então, o perfil do homem que é justificado, primeiro isso, Paulo diz que ele não trabalha. O que Paulo está dizendo em relação à salvação? É o homem que não tem obra nenhuma, é aquele que não produz nada. Esse é o homem que é justificado por Deus. Não é aquele que produz algo, não é aquele que faz algo. Pastor, como assim? É aquele que faz algo para confiar, é que faz algo, bom comportamento, obediência, para tentar ser aceito por Deus. Paulo está dizendo que é aquele que não trabalha, ou seja, é aquele que não tem obras para se confiar, é aquele que não produz nada. Resumidamente, Paulo está dizendo, é aquele que é um fracasso. Aquele que não é aquele que não tem nada para apresentar diante de Deus. Lembra que eu falei para você, que eu posso até me gloriar diante dos homens, mas quando eu chego diante de Deus, do que eu vou me gloriar? Então, o que eu vou apresentar diante de Deus para ser salvo por Ele? O que eu vou apresentar, que obra eu vou apresentar diante de Deus, que Deus vai dizer assim, uau, essa obra, sim, ela é muito boa. Não tem nada que vai impactar Deus. Então esse é o que não trabalha, é que ele não confia nas suas obras, ou melhor, ele nem tem obra, ele é um fracasso, ele não tem nada para apresentar diante de Deus. E esse é o que o texto está dizendo, que ele é. Então, ele é o ímpio que a palavra diz. E o que é ímpio, pastor? Ímpio é aquele que foi e está destituído da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o que determina alguém ser ímpio não é o seu comportamento, é a sua natureza, é isso que determina. Então o ímpio é o pecador, é todo aquele que nasceu de Adão, porque todos pecaram, todos estão destruídos. Então, diante da palavra de Deus, diante das escrituras, todos os judeus são ímpios, todos os gentios são ímpios, diante da escritura sagrada, Abraão era ímpio, Davi era ímpio, eu era ímpio, eu e você, todos nós éramos ímpios. Essa é a nossa condição diante de Deus. Então esse é o perfil. Só que o que é mais impactante é que a palavra diz que Deus justifica o ímpio. Talvez você leu esse texto muitas vezes, só que você nunca percebeu o quão forte é isso aqui. A palavra diz que Deus, vamos ler o 5 de novo? Olha só. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. E aí está falando de quem? Você sabe que está falando de Deus, amém? Ele crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, isso aqui é tão impactante, porque o texto não está dizendo que Deus, Ele justifica quem era ímpio.
E o que é justificar? A palavra justificar quer dizer ser aceito por Deus. Então o texto não está dizendo que Deus aceita a pessoa que era ímpio. O texto está dizendo que Deus justifica, ou seja, Ele aceita o ímpio. A condição que o Deus justifica o homem é quando ele é ímpio. A condição quando o homem é aceito por Deus é quando ele é pecador. A condição que Deus aceita o homem é quando ele é esse miserável, é quando é esse ímpio, porque Deus justifica o ímpio. Deus não nos torna justos. Não, Ele nos justifica quando nós ainda somos ímpios. Deus não nos torna justos primeiros, para depois nos justificar. Não, Deus nos justifica sendo ainda ímpios. Deus não muda o homem, Deus não o torna melhor, Deus não o transforma, mas Ele o justifica como ímpio. Os homens são justificados como são e sem obras para isso. Deus justifica o ímpio ainda quando ele é ímpio, e não quando ele foi feito ou tornado justo no seu comportamento. Logo, nós não fomos feitos justos, mas fomos justificados. A justificação não é por conta do nosso comportamento, não é por conta das nossas obras. A justificação é independentemente das obras, pois a justificação é um ato inteiramente de Deus. Isso aqui, irmãos, é poderoso. Por quê? Por que muitas pessoas, que não é o seu caso, elas ficam escandalizadas com muitos cristãos, e elas dizem assim: como que aquela pessoa é cristã e ainda faz isso? Na verdade, ela não está falando aqui da igreja e do pastor, ela está dizendo para Deus: Deus, como é que uma pessoa dessa tu aceita? Como que uma pessoa dessa é crente? Que na verdade ela não é crente em nada, ela está achando que é crente, mas como que uma pessoa dessa é crente e ainda Deus aceitou ela? Está aqui a explicação. Deus justifica o ímpio, Deus não justifica o perfeito, Deus não justifica aquele que obedece direitinho, Deus não justifica aquela pessoa, não, aquela é correta, então Deus diz: eu aceito. Não, o texto está dizendo que Deus justifica o ímpio, e está dizendo que aquele que crê naquele que justifica o ímpio, ele recebe justiça de Deus sobre a sua vida. Aí se escandaliza muita gente, até eu quase fiquei escandalizado de novo. Mas como assim, pastor? É isso que a palavra está dizendo. A pessoa acha que não, Deus vai justificar aquele que arrumar sua vida. Então, se ele fizer tudo certo, Deus aceita ele. Não. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que pode ser de qualquer jeito. Não. Eu estou dizendo para Deus aceitar. Deus não depende do seu comportamento para aceitar você. Deus não depende da sua conduta para aceitar você. Deus justifica o ímpio quando ele ainda é ímpio. Deus justifica o pecador quando ele ainda comete pecado. Esse é o escândalo da cruz. Essa é a revolução da graça. Como que Deus vai aceitar alguém que faz tudo errado? Como que Deus vai aceitar alguém que não comporta bem? Como que Deus vai aceitar alguém que mente? Como que Deus vai aceitar alguém que rouba? Como que Deus vai aceitar alguém que é egoísta? Como que Deus vai aceitar alguém que é orgulhoso? Está aqui, todos nós como prova disso. Ou você foi aceito porque você acha que foi aceito porque você fez tudo certo? Tem algo do que você gloriar aí? Tem alguma coisa de você de gloriar aí diante de Deus? Diante de Deus não tem nada, né? Talvez diante dos homens. Mas diante disso aqui, nem diante dos homens a gente não se gloria, porque eu sei, eu me conheço muito bem, mas Ele também me conhece, e mesmo assim Ele me justificou, Ele me aceitou. Então, Deus não nos fez justos, preste atenção, Deus não nos fez justos, para depois nos justificar. Por quê? Como que Deus vai nos fazer justo quem é injusto? E você sabe que você é injusto. Você sabe. Não precisa ir muito longe, você sabe que é injusto. Talvez você está aí me ouvindo e já está me julgando. Isso é injustiça que você está fazendo. Então você é injusto. Como que Deus vai considerar você justo, sendo que você é injusto? Deus não pode fazer isso.
Não pode. Mas o que Deus faz? Ele justifica você. O que é justificar? Aceita você, mesmo sendo injusto. Então você é justificado antes de ser feito justo. Deu um nó, né? Dá um nó, né? Mas é tão simples. Deus aceita você da maneira que você é, fazendo o que você faz. É porque Ele que decide aceitar você. Não é você que aceita Ele. Não é você que faz algo, nem coisa certa, nem coisa errada. É Ele que decide. Eu vou aceitar você. Eu vou justificar você. Então aqui, agora, você se torna justificado. Então nesse primeiro momento, preste bem atenção. É um termo que nós usamos, eu uso muito isso. Vou passar 5 minutos de desconto. Nós usamos muito. Só que eu percebi que precisa explicar essa base. Quando nós dizemos que fomos feitos justos, você precisa estar sob essa base aqui. Você não foi feito justo primeiro, para depois eu justificar você. É o contrário. Deus aceitou você injusto. Deus aceitou você ímpio. Deus aceitou você fazendo essa bagunça toda que você faz. E é por isso então que muitos que não têm essa revelação, eles se escandalizam com outras pessoas da igreja. Como que essa pessoa da igreja faz isso? Porque ela está dizendo, Deus, como é que tu aceita isso? Só que daí eles não falam para Deus, eles falam para o pastor, né? Só que eles querem que o pastor agora elimine a pessoa. Diga, não, você não pode ser aceito por Deus. Não, eu posso em outras coisas, mas não diante de Deus, porque é Deus que aceitou ela. Como que eu vou fazer alguma coisa diante de Deus? Se eu fui aceito na mesma condição dela. Aí eles dizem assim, se é para ser crente e ser desse jeito, então eu não quero. Ai, meu amado, como se você pudesse escolher ser crente. Como se você pudesse escolher ser salvo. Não, em nenhum momento você participa de nada. Quem escolheu, foi Ele que escolheu você. Pastor, então agora posso pintar e bordar então? Posso fazer acontecer, já que é o ímpio mesmo, então eu sou ímpio? Não. Depois de Deus justificar você, aí Ele faz você justo. Mas preste atenção como que Ele faz você justo. Não por conta do seu comportamento ainda. Sabe como que Ele faz você justo? É porque agora Ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre a sua vida. E agora você é justo, mas não porque você se comporta bem. Você é justo porque você recebeu a justiça de Cristo sobre a sua vida. E agora, por conta da justiça de Deus que está sobre a sua vida, o seu comportamento vai ser transformado. Então, preste atenção, só que tem que ter essa diferença. É outro tema que eu quero só pincelar aqui, que na última semana eu falei, só na reunião com os irmãos. É necessário você saber que diante de Deus não há do que eu me gloriar, ok? Foi Ele quem me justificou, foi Ele então que me deu a justiça de Cristo, e agora eu sou justo, porque eu tenho a justiça de Cristo, mas eu não conquistei essa justiça, foi Ele que me deu, amém? Eu sou justificado porque Deus me escolheu, amém? Então eu não tenho do que me gloriar. Só que tem uma frase, uma expressão que muitos irmãos utilizam, que eu fiquei esperando o tempo de falar sobre ela, que a seguinte frase é: o justo não se justifica. Ok, isso tem um lado de verdade, mas geralmente quem fala isso, fala sem ter um entendimento. Então vamos lá, o que a pessoa quer dizer? Geralmente ela usa essa frase o seguinte: quando alguém fala dela, então vamos supor, alguém foi lá e falou de mim, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu fui lá na barbearia do Gerald, lá na Etos Barbershop, barbearia da cidade, aleluia. Depois de sair da academia da cidade, a Trend Fit, eu fui na barbearia da cidade. Só que quando eu cheguei na barbearia da cidade, o Gerald falou algo para mim, falou um negócio para mim: pastor, é o seguinte, o Uriel está muito magoado contigo. Eu estava lá e não me falou nada, mas eu cheguei lá, o Uriel está muito magoado com o Senhor. Por quê, Gerald? Não, é porque o Senhor chegou no pré da igreja, passou na frente dele e não cumprimentou ele. Ele ficou muito bravo.
Aí o que eu vou dizer para o Gerald? É claro, Gerald, o justo não se justifica, Gerald. Muitas pessoas usam assim. Eu estou totalmente errado. Como que eu não vou me justificar? O que eu preciso fazer? Ir lá no Uriel, me desculpa, meu irmão, eu não te vi, mas eu vim aqui te cumprimentar. Então, graça e paz, aleluia, eu abraço ele e pronto. Imagina minha esposa, diz para mim assim, amor, precisa buscar algo para fazer o almoço. Aí eu vou lá, buscar uma carne lá no Nunes. Aleluia. Só que quando eu estou indo lá no Nunes, eu encontro o Cleverson no meio do caminho. E aí o Cleverson ficamos conversando. A gente fica conversando, né? Ele está lá com uns 3, 4 cachorros dentro do carro que ele deu banho. A gente diz, esse cachorro aqui tive que cortar a unha, esse aqui não deixou, esse aqui eu cortei e tal. E aquela conversa amistosa e tal, a gente está ali conversando. E passou 30, 40, 50 minutos. Aí eu vou lá, pego a carne, converso mais um pouco com o Wagner lá. Chego em casa 1h30 depois. E a minha esposa está de joelho orando, pedindo para Deus mandar as codornizes do alto para fazer o almoço. Ela fica nervosa comigo. E aí chega, né? A Bruna, a Larissa, o Benjamin diz, mãe está brava contigo. Aí eu vou dizer para eles assim, não, o justo não se justifica. Vale essa expressão nesse caso, sim ou não? É obviamente que eu tenho que me justificar, dizer, amor, é o seguinte, eu estava passando na rua e o Cleverson me atacou. Ele pedindo aconselhamento ali, sobre os cachorros, como é que ia fazer, se orava, se valia a pena orar pelos cachorros, se o cachorro era salvo, ia para o céu ou não, como é que fazia, e aí eu fiquei ali. Então essa história de o justo não se justifica, irmãos, não vale diante dos relacionamentos, a não ser que a pessoa está lá falando um negócio de você nem conhece a pessoa, nem sabe o que é, estou dizendo que você tem que ir atrás, mas é que muita gente usa isso, por conta dessas coisas. Quando que o justo não se justifica? Sabe quando o justo não se justifica? Diante das trevas de Satanás. A única maneira que se aplica essa frase é diante dos demônios. Diante dos demônios você não deve se justificar, porque Romanos 8 diz, é Deus quem os justifica. Mas diante das pessoas você tem que se retratar. Diante das pessoas você tem que pedir perdão. Diante das pessoas você tem que pedir desculpa. Você tem que dizer, meu irmão, me perdoa. Porque daí a pessoa às vezes ela não quer pagar o preço de ser confrontado, porque ela fez algo errado, e ela diz, é que o justo não se justifica, né? Deixa que só Deus pode me julgar. Não sei de onde é que elas arrumam essa frase da Bíblia. Não, filho. Porque, sabe por que essa frase não vale? Porque você não é justo por aquilo que você faz. Você é justo porque Ele diz que você é justo. Justificação e ser justo, e aqui eu finalizo. Justificação não diz que agora Deus nos considera como nós fôssemos justos, e aí é o comportamento. Pois Deus não pode considerar o injusto como justo. A justificação, preste atenção nessa frase. A justificação é uma afirmação feita por Deus, de que agora Ele considera o ímpio inocente, e o veste com a justiça de Cristo, e por fazer isso, agora, Ele nos declara, é uma declaração, Ele nos declara justos e retos diante de Deus, porque nós temos a justiça de Cristo. Por ser desta maneira que Deus nos vê, Ele nos vê agora em Cristo. E para finalizar, Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. E assim também que Davi declara, ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Deus não atribui pecado, mas Ele atribui justiça. Essa declaração é muito poderosa. O homem que pecou,
Mas apesar de ter cometido pecado e ser culpado por ele, Deus não coloca na conta do homem. Ou seja, Deus não atribui ao homem pecado. E o que Deus faz? Deus perdoa, cobre e cancela todos os pecados, porque todos os pecados que não foram colocados em nossa conta, Deus atribuiu ao seu Filho, a fim de punir cada um deles em Cristo. Por isso que nós somos perdoados. É por isso que Davi diz que nós somos bem-aventurados. Então todo pecado que nós cometemos, Deus não atribui a nós. Por que Ele não atribui a nós? Porque nós fomos justificados por Ele, mas Ele atribui em Cristo. Vai na conta de Cristo, não vai na sua conta os pecados. Pastor, quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não, mesmo que você queira, você não vai pecar à vontade, se você receber o Espírito de Deus. Mas por ocasião você vai pecar, você vai errar. Só que os seus erros, assim como os passados, os presentes e os futuros, não serão atribuídos a você. Não são atribuídos à sua conta. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então todos os meus erros, eles são atribuídos em Cristo Jesus, para que Deus possa punir eles. Imagina se Deus fosse punir os meus pecados em mim, não ia sobrar nada de nós. E isso, irmãos, já seria poderoso, né? Só que essa é a metade da história. Deus não atribuiu o pecado, mas Deus nos atribuiu justiça. Deus nos atribuiu e imputou justiça. É como se Deus tivesse depositado em nossa conta a justiça de Cristo. Ele não atribuiu a dívida, Ele não atribuiu o pecado, mas Ele atribuiu a justiça. Ele nos deu um crédito. Esse é o resultado da justificação. Eu e você fomos aceitos por Deus, eu e você fomos justificados. Deus justificou o ímpio, Ele aceitou eu e você. Quando Ele aceitou eu e você, o que Ele fez? Os nossos pecados foram sobre Cristo, eles foram punidos em Cristo, e Deus nos deu a justiça de Deus. Nós recebemos a justiça de Cristo em nossa conta. Por isso agora então nós somos justos, não pelas nossas obras, mas porque Deus nos atribuiu a justiça de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado. Bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui pecado. Bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. Bem-aventurado aquele que não está debaixo de condenação. Bem-aventurado aquele que está debaixo do favor de Deus. Bem-aventurado aquele que está debaixo da bênção de Deus. Bem-aventurado aquele que não está debaixo de acusação, aquele que não está preso na condenação dos pecados. Esse é bem-aventurado, porque Deus não imputa pecados sobre ele, mas ele é bem-aventurado porque ele está debaixo da cachoeira da graça, debaixo do favor imerecido, debaixo da bênção de Deus, debaixo do favor de Deus, debaixo daquilo que Deus fez em Cristo Jesus no Calvário. Bem-aventurado é você que foi escolhido, que foi encontrado. Bem-aventurado é você que foi justificado quando ainda era ímpio. A graça de Deus está sobre a sua vida.